Atos capítulo 12, leremos a partir do versículo de número 20. Atos capítulo 12, a partir do versículo 20. Estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Onde a palavra do Senhor fala-nos assim: E ele estava irritado, Herodes, irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus, porque, ó Pai, temos essa alegria, Senhor, de reunidos podermos refletir sobre a mensagem bíblica, podermos ler o texto bíblico e com a certeza, Pai, de que Tu falas aos nossos corações. Obrigado, Deus, pela liberdade que gozamos. Nós pedimos a Ti, Senhor, que possamos usá-la com sabedoria, ó Deus, dando a devida atenção, Pai, àquilo que Tu queres nos falar. De modo que, mediante a exposição da Tua palavra, Senhor, cada um de nós, ó Deus, possamos refletir, possamos também pôr em prática, Senhor, aquilo que Tu queres que façamos, visando a glorificação do Teu nome. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, há algum tempo atrás era muito comum que ouvíssemos quando alguém estava enfermo, em estado grave no hospital, ouvíssemos aquela expressão: fulano está entre a vida e a morte. Ouvimos com muita frequência, isso com o tempo caiu em desuso, mas algumas pessoas ainda usam. Mas é interessante nós refletirmos sobre essa expressão, porque, na verdade, em todo o tempo nós estamos entre a vida e a morte. Porque, irmãos, a vida, de um modo geral, ela provoca em nós tanto alegria quanto tristeza. Pois, veja bem, quando há a chegada de uma nova vida, os corações transbordam de alegria, né? Um bebezinho nascendo, né? A chegada de uma nova vida traz alegria. Mas quando há a simples possibilidade de uma vida se perder, então muitas vezes os olhos se enchem de lágrimas. Há pessoas que, inclusive, às vezes, diante de situações até simples, né? Há pessoas, por exemplo, que qualquer tipo de cirurgia já é motivo para desespero, né? A pessoa, sei lá, vai fazer uma cirurgia para tirar uma pequena cirurgia, tirar uma verruga. Ai, meu Deus, vai ter que fazer cirurgia. Tem gente que se desespera logo, né? Ainda que a cirurgia seja simples. Mas por quê? Há um temor, há um receio, há, de certa forma, um medo da morte. Mas, por outro lado, quando há o prolongamento da vida, quando a pessoa que estava enfrentando um momento difícil, ela recebe a graça de poder continuar vivendo, ela é curada, tem sua saúde restaurada, então a alegria transborda nos corações de forma semelhante à chegada de uma nova vida. Porém, quando o ente querido se vai, então a tristeza também novamente retorna ao coração. Então, irmãos, nós estamos o tempo inteiro diante dessas duas realidades. Ora vemos crianças nascendo, ora vemos pessoas partindo. Ora vemos pessoas enfermas e quase morrendo, ora vemos pessoas curadas e restauradas e tendo a sua vida prolongada. Então, a alegria, tristeza, sentimento de perda, isso faz parte da nossa vida. De certa forma, podemos dizer que a morte faz parte da vida.
porque nós estamos constantemente lidando com ela. A partir do momento em que nascemos, nós começamos a envelhecer, né, e entramos já nesse caminho, né, que inevitavelmente chegará na morte. Então, é importante pensarmos sobre isso. Por essa razão, quero falar com os irmãos nesta noite, à luz do texto que nós lemos, sobre a morte e a vida. A morte e a vida. Duas realidades presentes constantemente em nossa vida. Isso pode até parecer redundância, mas é mesmo, em nossa vida. A morte e a vida. A primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que a morte é o fim de todos os homens. E quando faço essa afirmação, estou me referindo à morte física, naturalmente. A morte física é o fim de todos os homens. Por mais que o ser humano tente prolongar a sua vida, ele não consegue fazer isso eternamente, não consegue por conta própria, por esforço próprio, né? Há muitos que tentaram, vivendo em bolhas, tentando se congelar, entre outras coisas, prolongar a sua vida, porém, não alcançaram sucesso, porque somente o doador da vida pode fazer isso, somente o Criador pode fazer isso. Sendo assim, por conta do pecado, a morte, ela passou a ser uma realidade em nossas vidas, uma realidade na existência humana. Irmãos, o texto que lemos, ele narra uma morte. Mas quando nós olhamos para o texto, parece que esse relato não tem importância alguma ou nenhuma ligação direta com o contexto. Parece para nós que não tem nada a ver, né? Que Lucas colocou aqui, como assim? Como se fosse um parêntese, um recorte aqui no meio da narrativa. Ele estava contando a história de como Pedro saiu da prisão, os soldados não conseguiram achar. De repente, nós vemos esse relato aqui de Herodes irritado com Tiro e Sidom. Vemos esse relato da morte de Herodes e logo em seguida esse relato é interrompido pela introdução feita ao capítulo 13, que é onde aparece novamente aqui no versículo 25, Barnabé e Saulo, eles surgem. E a última vez que nós os vimos lendo esse texto na sequência foi em Atos 11:30, e agora eles reaparecem, ou seja, o relato que Lucas está fazendo se encerra. Mas se está aqui, se foi relatado, é porque é relevante, é importante para a nossa reflexão. E quando nós nos voltamos para o texto, nós percebemos que ele é cheio de significado. Não está aqui, talvez por equívoco, não está aqui por qualquer outro motivo, mas há um significado, irmãos, um significado profundo. Veja, o homem que nos versículos anteriores aqui, no versículo 19, por exemplo, esse homem, Herodes, ele demonstrara o seu poder político, poder militar, mandando executar os soldados, porque ele entendeu que Pedro havia fugido, porque fez algum negócio ali, algum acerto com os soldados. Então ele manda matar aqueles homens, mostrando que ele tem poder, que ele pode fazer o que quiser. Nos versículos anteriores, irmãos, no início do capítulo 12, nós vemos esse mesmo homem mandando matar Tiago, degolado, o apóstolo sendo ali assassinado. E um pouco mais à frente, nós vemos esse mesmo homem mandando prender Pedro com a intenção de matá-lo. Então veja, o homem que se considerava o detentor do poder sobre a vida e a morte, porque ele mandava matar, ele permitia viver. Esse homem que considerava ter esse poder, agora ele é alvo da intervenção de alguém que tem maior poder. Esse alguém é Deus. Então, veja, isso mostra para nós, irmãos, e nos leva à reflexão de que nós não temos controle nem sobre a vida, nem sobre a morte. Irmãos,
nós nem lembramos do dia que nós nascemos. Nós só sabemos o dia que nascemos porque alguém nos disse. Se ninguém nos dissesse, como você ia saber o dia do seu aniversário? Ah, não, eu ia saber nada. Certidão. A certidão é alguém que te falou, né? Alguém fez o registro e você está lendo o registro que alguém fez. Mas se você estivesse por conta própria, se não houvesse cartório, se não houvesse nada, como você ia saber se você não ia lembrar? Quem lembra o dia que nasceu? Alguém vai dizer assim, eu lembro. Lembra nada, mano. Ninguém lembra o dia que nasceu. Ou seja, nós não temos controle sobre o nosso nascimento. Não sabemos o dia que nascemos e não temos controle sobre o dia que vamos morrer. Não temos como saber, irmãos. Às vezes nós achamos que vamos morrer, mas não morremos. Quantas pessoas já enfrentaram situações que falam assim, caramba, eu vi a minha vida toda agora aqui, né? Quase que teve um acidente, quase que eu morri. Quantas vezes isso mostra para nós, irmãos, o quão frágeis nós somos, que nós não temos controle nem sobre a vida, nem sobre a morte. Isso, irmãos, está sob o controle do Todo-Poderoso. Só Deus controla a vida e a morte. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o consumador. E é importante que tenhamos isso em mente, irmãos, porque veja, Herodes, além de se considerar como aquele que controlava a vida e morte, ele também se sentia como o controlador da vivência humana, das necessidades humanas. Veja, o texto diz aqui que Herodes estava irritado com os de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram duas cidades fenícias que elas, embora tivessem governo próprio, tinham uma certa dependência alimentar da região em que governava Herodes, dependiam da Judéia. Tiro e Sidom hoje seria a região do Líbano, né? Então, Herodes ficou irritado por alguma razão que o texto não diz, e eu não sei que razão foi essa, mas alguma razão. E pelo texto nós percebemos que Herodes, como retaliação por alguma coisa que eles tinham feito, Herodes cortou o suprimento. Por quê? Eles dependiam dos grãos que eram produzidos na Judéia para se alimentar. Então, Herodes provavelmente impediu o acesso ao mercado de grãos na Judéia. Então, eles não puderam ir lá. Então, eles perceberam que estavam com mãos atadas. Eles perceberam que Herodes exercia controle econômico sobre eles. Então, Herodes, se sentindo ali, o Todo-Poderoso controlava a economia naquela região. E aqueles homens, entendendo a sua necessidade, tentaram fazer uma reconciliação, tentaram chegar a ter paz com Herodes, e fizeram isso através do camareiro de Herodes, um homem chamado Blasco. Pediram paz. E a observação no texto: porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Então, irmãos, eles buscaram resolver a situação, porque da parte de Herodes isso não seria possível. Eles tomaram a atitude. Mas veja, Herodes, ele entendia que ele podia controlar a vida das pessoas. Ele entendia que, porque as pessoas estavam numa relação de dependência com ele, ele podia pisar nelas. Mas, como nós já falamos, Deus provou para Herodes que ele não tinha poder algum. Veja, seguindo no texto, o texto diz no versículo 21, que num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. Irmãos, esse é um relato histórico. Lucas, ele está narrando o que aconteceu. E tem um historiador chamado Flávio José, que ele conta essa história com mais detalhes. Ele diz que Herodes, nesse dia, ele estava celebrando um festival em homenagem ao imperador. Herodes, ele queria agradar o imperador, então tinha esse festival aí a cada 5 anos, onde tinha jogos ali, competições. E nesse dia ele se vestiu com uma vestimenta tecida com fios de prata, de modo que ela brilhava, e quando o sol saía,
o brilho da vestimenta ofuscava os olhos das pessoas. Então parecia que Herodes era um ser resplandecente. E ele começou a falar, provavelmente com uma boa oratória, e as pessoas, os seus bajuladores, porque todo rei, todo político, todo governante tem seus bajuladores. Então seus bajuladores ali começaram a gritar, né? O texto diz no versículo 22, voz de Deus e não de homem. Veja que interessante, né? O associaram a uma divindade, como se ele fosse divino. Isso não era muito incomum naquele tempo. O próprio imperador era tratado como Deus, como divino. Então Herodes, ele se encheu, né? Porque realmente ele se considerava um ser superior aos outros, alguém detentor de poder. Irmãos, já lemos textos nessa noite, na liturgia, que nos levam à reflexão a respeito da arrogância. Não há razão para a arrogância. Herodes aqui achava que havia uma razão. Ele achava que ele era um dos mais elevados dos seres. E por isso ele não repreendeu o povo quando o chamou de Deus. Mas o próprio Deus fez essa repreensão. E uma repreensão definitiva. Porque o próprio Deus o matou. Que isso, pastor? Deus o matou. A morte é o fim de todos os homens. Deus não é injusto ou cruel quando tira a vida de alguém. Sabe por quê, irmãos? Porque nós morremos. É algo que nós precisamos pensar. Por que morremos? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso não se trata somente da morte espiritual, mas a morte física também. Morremos porque somos pecadores. Então, quando alguém morre, irmãos, é a justa retribuição. A Bíblia diz em Hebreus 2:2 que toda transgressão recebeu a justa retribuição. Deus, quando Ele tira a vida de alguém, Ele não está sendo cruel ou mau, Ele está sendo justo. Isso nós precisamos entender. Mas é importante que entendamos também que a Bíblia não fala somente de um tipo de morte. A Bíblia fala sobre a morte física, que é aquela que experimentamos quando cessa a vida no nosso corpo. Fala também da morte espiritual, que é o estado em que nós já nascemos. Nascemos assim, mortos espiritualmente. O que significa isso? Nascemos separados de Deus. Nascemos carentes da graça, distantes do Todo-Poderoso, sem podermos nos relacionar com Ele por sermos pecadores, por causa da santidade de Deus, e nós sendo pecadores, não podemos nos aproximar dEle. E a Bíblia fala também da morte eterna, que é o estado que o homem passa quando passa pela morte física na condição de morte espiritual. Então ali ele morre eternamente. Possivelmente esse foi o caso de Herodes. Certamente, né, nós vemos que seu coração estava endurecido. Ele estava diante de Deus, querendo se fazer Deus. E quando nós lembramos de outros personagens que não eram divinos, mas que tiveram a oportunidade de se fazerem divinos, mas não fizeram, como por exemplo João Batista. João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 19 a 23, as pessoas perguntam a João quem ele é. E João de imediato ele diz: eu não sou o Cristo. Não sou o Cristo. Aí perguntam: você é Elias? Fala: não. E vão perguntando, ele fala: olha só, eu sou a voz do que clama no deserto. João não tinha nenhuma outra pretensão a não ser uma voz, só anunciar a vinda do Messias. Assim como nós, irmãos, não temos de ter outras aspirações. A morte é a evidência de que todos nós estamos no mesmo nível. Se todos nós vamos morrer, é porque todos nós somos pecadores.
De outra maneira, nós não morreríamos. Se nós não fôssemos pecadores, nós não morreríamos. Certa vez, evangelizando, irmãos, falando com alguém a respeito da condição do homem de pecador, o indivíduo falou assim, né, mas eu não tenho pecado, não. Como assim? Aí, você já pensou, alguma vez já sentiu raiva de alguém? Se eu pudesse, eu não acabava com aquela pessoa. Não. Já desejou uma mulher? Não. O cara não tinha feito nada. Tá bom, poxa, não tem pecado, né? Então, há pessoas que se entendem assim. Você diga então, há pessoas que pronunciam, né, essa expressão bíblica, e que na verdade isso de fato é uma verdade bíblica. Todos somos pecadores. Me fala então uma falha sua. Eu não tenho falha. Mas o fato de nós morrermos, de nós termos essa certeza da morte, já mostra qual é a nossa condição, já mostra que nós temos pecado sim, somos pecadores. Logo, irmãos, não há justificativa para a soberba, não há justificativa para nos considerarmos superiores uns aos outros, não há razão para isso, porque todos estamos nivelados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem nunca peque. Todo ser humano é carente da graça de Deus. Não há um melhor do que o outro. Somos iguais. É claro, não quero dizer com isso que não haja pessoas com mais habilidades do que as outras em determinadas áreas. Isso é óbvio. Mas me refiro a ser superior em essência, um ser humano melhor do que o outro. Como assim? Isso não existe. Diante de Deus estamos todos nivelados, e o caráter universal do pecado nos nivela. A morte, a certeza da morte, mostra o quão fracos somos. Nada justifica a soberba, irmãos, nós estamos no mesmo barco. E veja, o anjo do Senhor, ele vem sobre Herodes, né? O texto diz aqui que no mesmo instante feriu o anjo do Senhor. Aqui, irmãos, essa expressão anjo do Senhor não é como no Antigo Testamento. Aqui se trata de um anjo mesmo, um mensageiro. Esse foi para cumprir o juízo, mas obviamente o anjo vem da parte do Senhor. O Senhor é quem ordena, quem determina. Deus o matou, né? Então o texto diz, porque não deu glória a Deus. Então eles estavam no culto, irmãos, o culto pegando fogo, e Herodes na hora lá não quis dar glória a Deus e aleluia. Não é isso que o texto diz? É nada, meu irmão, que isso? Diz nada disso. O texto não está dizendo nada disso. Herodes nem era cristão, não estava tendo culto, não estava tendo nada. Mas o que aconteceu? Qual foi a razão do juízo ali? A razão do juízo é sempre o pecado. Herodes, ele não deu a glória a Deus, mas ele recebeu a glória para si. As pessoas disseram, voz de Deus e não de homem, e ele não as repreendeu. Ele ficou quieto e aceitou aquela glorificação que era devida somente a Deus. Então é isso que o texto quer dizer quando diz que ele não deu a glória a Deus. Não é que ele não deu glória a Deus e aleluia, oh glória, aleluia, não é isso não, irmãos, isso não tem nada a ver. Isso é um afastamento, é uma deturpação do texto bíblico. Nós não somos obrigados a ficarmos gritando glória a Deus e aleluia o tempo todo. Ninguém é obrigado a isso, irmãos. Ninguém pode dizer para você, não fecha a tua boca não. Que isso? Fecha a tua boca se quiser, qual o problema? Aqui tem liberdade, não fecha a tua boca. Que é isso? Então não tem liberdade. A morte, irmãos, é o fim de todos os homens. Mas nós vemos nesse texto que o juízo, ele vem sobre Herodes de maneira fulminante também, irmãos. Não só por conta da glória não atribuída a Deus, mas porque Herodes, ele perseguia a igreja. Se os irmãos perceberem, como resultado da morte de Herodes, vem a cessação da perseguição. E a igreja avança. Então Deus interveio em favor da igreja.
Por isso, a segunda coisa que quero destacar, irmãos, além de falar que a morte é o fim de todos os homens, a segunda coisa que quero destacar é que, como falamos sobre a morte e a vida é o destino de todos aqueles que se rendem aos pés de Jesus Cristo. Veja, se por um lado, irmãos, nós temos a morte de Herodes, no mesmo texto, Lucas relata que a palavra de Deus crescia e se multiplicava, enquanto o homem que tirava a vida dos soldados, tirava a vida de apóstolos, enquanto esse homem havia morrido, a igreja continuava, a igreja seguia em frente. Veja, embora, irmãos, todos morram, a igreja continua e continua até a eternidade. Veja, Deus ele faz cessar a perseguição, porque após a morte de Herodes, o imperador romano nomeia um novo governador para a Judéia. E agora eles podem com maior liberdade pregar o evangelho. Veja, de um lado nós temos o homem que achava que tinha poder. Do outro lado nós temos os homens que reconhecem que não tem poder nenhum. Esses homens seguem pregando o evangelho, porque eles confiam no poder de Deus, eles não confiam em si mesmos. Então a Bíblia diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Agora, eu faço uma pergunta, irmãos. Herodes, ele foi fulminado aqui, ele perseguia a igreja. Paulo também perseguia a igreja. Por que Paulo não foi fulminado? Mas Jesus foi ao encontro de Paulo e Paulo se converteu. Será que o mesmo não poderia ter sido feito com Herodes? Será que se Jesus não tivesse se manifestado ali com uma luz, da mesma maneira que aconteceu com Paulo, será que Herodes não teria se convertido? É importante pensarmos nisso, porque dificilmente refletimos sobre esse tópico, né? Mas é importante nós termos em mente, irmãos, que se isso não aconteceu, é porque não ia acontecer. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe até as possibilidades, até as realidades alternativas. Lá em 1 Samuel, capítulo 24, tem um momento em que Davi ele pergunta para Deus, se eu permanecer na cidade de Keila, os habitantes vão me entregar? Aí Deus fala, vão. E se eu for embora? Aí você consegue escapar. Então ele vai e escapa. Veja, Deus sabe até os futuros possíveis, até as possibilidades. Então, irmãos, Deus conhece todas as realidades possíveis em que você ouviria o evangelho e se renderia aos pés de Cristo. Então Deus cria as circunstâncias para que isso aconteça, como ele fez com Paulo. Ele criou as circunstâncias porque ele sabia exatamente que diante daquelas circunstâncias Paulo se renderia aos pés de Jesus Cristo. Mas no caso de Herodes, não haveria nenhuma circunstância na qual ele se renderia aos pés de Jesus. Então, para Herodes, só restava o juízo. Por isso, há pessoas que se convertem, pessoas que não se convertem. Mas nós não sabemos quem são essas pessoas. Por isso, pregamos o Evangelho a todos. Nós não somos oniscientes. Pregamos a toda criatura. E pregamos, e pregamos, e pregamos, e não desistimos, porque sabemos que Deus é quem está conduzindo todas as coisas. Irmãos, mas veja bem, o que nós percebemos aqui, nessa observação que Lucas faz, é que a palavra de Deus crescer e se multiplicar é, na verdade, algo que deve trazer alegria aos nossos corações. Porém, quando nós verificamos os textos anteriores, nós vamos ver que um apóstolo tinha morrido, Pedro tinha sido preso. Mas ele saiu da prisão, mas ele passou alguns momentos na prisão. Nós vemos que Herodes estava ali perseguindo a igreja. E agora no versículo 25,
retornam aqui Barnabé e Saulo. Mais um parênteses, ele ainda é Saulo. Se converteu lá no capítulo 9 e ainda é Saulo. O que é isso, pastor? Não trocou o nome, não? Não trocou o nome, nunca trocou. Ainda é Saulo. Versículo 25. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, que serviço é esse? Que missão é essa que eles estavam realizando? Lá no capítulo 11, versículo 30, nós vemos que eles recolheram ali os alimentos, as doações, para levar para os crentes de Jerusalém, para ajudá-los, né, nas necessidades. Então eles foram ajudar aquelas pessoas. E agora eles estão retornando. Voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Veja, embora a igreja, a palavra de Deus esteja se multiplicando e crescendo, a igreja não deixa de enfrentar problemas. O problema da igreja de Jerusalém estava existindo ali, tanto que Saulo e Barnabé tiveram que ir até lá para suprir as necessidades. Apóstolos haviam sido encarcerados, mortos, e nós vemos, irmãos, que mesmo assim há uma nota de alegria aqui de Lucas, porque a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E às vezes, irmãos, nós achamos que Deus só está no comando, só está conduzindo as coisas quando tudo vai bem. Mas na verdade, irmãos, se nós olharmos o cenário geral, as coisas estavam indo mal, assim, aos olhos humanos. Por quê? Um diácono já havia sido assassinado, um apóstolo também havia sido morto. Então veja, o outro apóstolo preso, a igreja de Jerusalém passando necessidade. Veja, irmãos, se nós olharmos, se nós estivéssemos lá na história, nós com a mentalidade que temos hoje, olhando a coisa se desenrolando, o que pensaríamos? Poxa, as coisas vão mal, acho que Deus não está conosco. Mas Lucas diz, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Não importam as circunstâncias, irmãos, Deus está no controle o tempo inteiro. Ele está destinando homens à vida a partir da pregação do Evangelho. Porque a vida, irmãos, ela continua a partir da ação da igreja. A igreja continua, ainda que os homens ímpios que a persigam pereçam. E aqueles que ouvem o Evangelho e se tornam igreja, também continuam por toda a eternidade. Então, não importa o que aconteça, não importa que haja adversidade, o importante, irmãos, é que a palavra de Deus cresça e se multiplique. Não importa que nós enfrentemos dificuldades, não importa que alguns de nós até morram, ou sejam encarcerados. O que importa é que a palavra de Deus cresça e se multiplique. Às vezes, irmãos, nós criamos parâmetros humanos para definir a ação e a presença de Deus. Há pessoas que criam parâmetros humanos para, por exemplo, definir se realmente, poxa, essas coisas são muito estranhas, realmente se o pregador estava com unção ou não. Caramba, meu irmão. Isso demonstra, um total desconhecimento do que é unção. Unção é o próprio Espírito Santo. Então, se o camarada é crente, não tem ninguém sem unção. A Bíblia diz, 1 de João 2,20, mas vós tendes a unção do Santo. E 1 de João 2,27 diz, a unção que está em vós vos ensina todas as coisas. E em João 14,26, o próprio Jesus afirmou que o Espírito Santo, o Consolador, nos ensinaria todas as coisas. A unção é o próprio Espírito Santo. Em Atos 10:38, Pedro, no seu sermão, diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. O Espírito Santo é unção, então não existe ninguém sem unção. Ou melhor, não existe um cristão sem unção. Porque a Bíblia diz, em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque quando nós ouvimos o Evangelho e cremos nele, como diz Efésios 1:13, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Logo, todos nós somos a habitação do Espírito Santo, todos nós somos ungidos do Senhor. Ninguém é mais ungido ou menos ungido do que o outro. Todos nós somos ungidos do Senhor. Então, às vezes as pessoas parece que carregam consigo um espiritômetro, Mas olha, ali tinha mais Espírito Santo, aqui menos Espírito Santo. Como assim? Isso não faz sentido.
E às vezes, irmãos, a unidade de medida do espiritômetro é o número de saltos e de gritos, ou respirações fortes. Quando na verdade, irmãos, a única unidade de medida da igreja deve ser a Bíblia Sagrada. Como medir se uma igreja realmente está no eixo, está no caminho? Verifique se a Bíblia ocupa lugar central. Se a Bíblia ocupar lugar central, é por aí. Agora, por mais que se realizem atividades, eventos, entretenimentos, mas se a palavra de Deus não ocupa lugar central, veja que nesse relato, irmãos, o lugar central é da palavra de Deus. Ela crescia e se multiplicava. Se a palavra de Deus não ocupa lugar central, então tem alguma coisa errada. Se o lugar central é ocupado por qualquer outra coisa, talvez por um homem, como Herodes, que ocupava o lugar central e ali foi alvo do juízo, talvez por uma atividade, uma programação, também isso não faz sentido. A palavra de Deus deve ocupar o lugar central, e nós percebemos isso, irmãos, na atenção destinada, no tempo destinado ao estudo da palavra e à pregação da mesma. Porque se não há pregação, se não há estudo, então a Bíblia não ocupa o lugar central. É o que precisamos pensar. Nós, que somos destinados à vida eterna por termos crido no Evangelho, precisamos pensar sobre isso. Porque veja bem, o texto aqui no versículo 25, mencionando Barnabé e Saulo, já faz a introdução do capítulo 13, que fala da primeira viagem missionária de Paulo. Isso mostra, irmãos, a continuidade da igreja. Lucas, ele destaca que naquele contexto, após cessar a perseguição, após a morte de Herodes, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Mas não foi só naquele momento, a história continuou. Paulo voltou para a igreja de Antioquia e daí para frente foi fazendo suas viagens missionárias. A igreja continuou seguindo em frente, a pregação, a igreja crescendo, irmãos. Isso aqui não é um relato de uma igreja local, mas é um relato do crescimento do cristianismo. Veja, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O relato do crescimento do cristianismo, irmãos, o cristianismo continua crescendo, nunca parou de crescer. Principalmente nos lugares onde não tem nada de especial, nos lugares onde as pessoas se reúnem em cavernas, em catacumbas, em cemitérios. Lá é onde a igreja mais cresce, a igreja perseguida. Porque o cristianismo, irmãos, ele anda na contramão da cultura, ele anda na contramão da sociedade, porque o cristianismo é uma contracultura. Por isso, irmãos, nós estamos nesse embate, lutando pela vida, contrariando ideias abortistas, lutando, irmãos, pela família bíblica, contrariando ideologias de gênero, porque, irmãos, nós estamos na contramão, e é assim que tem que ser. Nós não podemos nos adaptar a uma cultura caída, temos que nos adaptar à cultura cristã, porque nós recebemos uma nova vida, somos destinados à vida eterna, nós vamos seguir em frente. Mas o grande problema, irmãos, falamos sobre vida e morte, o grande problema é que muitas vezes, ainda que tenhamos recebido esse presente da vida eterna, muitas vezes, irmãos, estamos mais apegados a esta vida e não tão interessados na vida eterna. Às vezes queremos prolongar essa vida. E aí, irmãos, eu coloco mais uma reflexão nesse mesmo contexto. 2 apóstolos foram capturados por Herodes, Tiago e Pedro. O próprio Deus enviou um anjo que o libertou da prisão. O outro, Deus permitiu que morresse. Veja, 2 apóstolos. Por que um morreu e o outro não? Interessante nós pensarmos nisso.
Para alguns talvez pareça que o que morreu, perdeu, se deu mal. Poxa, se deu mal. Mas agora eu pergunto, quem estava melhor no decorrer dessa história? O que morreu ou o que permaneceu vivo? O que morreu. Porque para nós, irmãos, morrer é lucro, é ganho. Nós somos promovidos. Então veja bem, Deus deu a Tiago o privilégio de morrer por causa de Cristo. Que é isso, pastor? Irmãos, o próprio Jesus afirmou que é um privilégio. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal por minha causa. Exultai e alegrai, grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E o próprio Jesus disse: odiados de todos sereis por causa do meu nome. Irmãos, nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos, quando somos injuriados. E o cumprimento da palavra é que nós sejamos odiados por todos, é que nos entreguem, nos atormentem, nos matem. Então, irmãos, os cristãos no primeiro século, eles se regozijavam por terem o privilégio de sofrer por causa de Cristo. Irmãos, nós vimos isso em Atos capítulo 5, no final do capítulo. Pedro e João, depois de terem sido açoitados, eles saem regozijantes porque sofreram por causa de Cristo. Então, na verdade, irmãos, às vezes nós pesamos as coisas em balanças diferentes, porque às vezes, irmãos, nós não estamos olhando a partir da ótica da vida eterna. Às vezes olhamos a partir da ótica daqueles que só têm essa vida, aqueles para os quais a morte é o fim de verdade, mas para nós a morte não é o fim. Então Tiago morreu, mas ele foi para a eternidade, a vida continuou, porque a vida, irmãos, é o destino daqueles que se rendem aos pés de Jesus Cristo. Tiago estava destinado à vida, então ao morrer, ao ter a sua vida ceifada, ele foi para a eternidade com o Senhor. Pedro permaneceu, porque Deus tinha um propósito. Ele permaneceu pregando o Evangelho, mas lá na frente ele também foi martirizado. Foi, como diz a tradição, crucificado de cabeça para baixo. Então, veja, muitas vezes nós nos apegamos a esta vida, quando a vida que Deus oferece é infinitamente melhor e maior. Às vezes, irmãos, estamos tão apegados a essa vida que esquecemos o quão bom, o quão agradável é nós já compartilharmos da comunhão que há de se eternizar quando estivermos na glória. Quão bom, quão importante é. Veja, irmãos, mesmo diante de todo esse contexto aparentemente desfavorável, a fome em Jerusalém, a morte de Tiago, a prisão de Pedro, irmãos, o capítulo termina com alegria, porque a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então, irmãos, não importa o que vivamos, não importa se nós nos deparamos com a morte e a tristeza, ou com a vida e a alegria, o que importa, irmãos, é que a igreja continua. E ela continua não somente neste tempo, a igreja continua pela eternidade. O fim de todos os homens é a morte física, mas a igreja não tem fim. A igreja é invencível, a igreja permanece por toda a eternidade, mas para fazer parte da igreja, tem que se render aos pés de Jesus Cristo. Não há como fazer parte da igreja apenas se filiando a um grupo que se reúne num prédio. Não há como fazer parte da igreja apenas fazendo um sinal ou qualquer outra coisa, participando de um rito. Na verdade, para fazer parte da igreja é necessário se arrepender, se reconhecer como pecador, indigno, condenado. É necessário crer no Evangelho, crer que só Jesus pode nos salvar, que só Jesus tem os méritos necessários para nos resgatar, só Jesus pode nos fazer justos aos olhos de Deus. Então, entregar a sua vida a Jesus Cristo
porque só Ele pode operar a transformação que nós precisamos para integrarmos o corpo de Cristo. Então é necessário reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. É necessário entregar a vida para Jesus, porque sem Jesus não há salvação. Só em Cristo há salvação. Por isso nós pregamos o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, porque pela palavra de Deus você ouve a voz do Todo-Poderoso através da ação do Espírito Santo. Então, aproxime-se da palavra de Deus, aproxime-se de Deus, entregue a sua vida para Jesus, pois, do contrário, você acaba tendo apenas uma vida, mas se rendendo aos pés de Jesus, essa vida se prolonga por toda a eternidade. Então você tem a oportunidade de se render aos pés do Senhor, se arrepender e crer no Evangelho. Faça isso. Entregue a sua vida para Cristo. Não perca tempo. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, meu Deus, pelo teu grande amor, pela tua bondade, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. Senhor nos inseriu no teu corpo, Senhor fez de nós novas criaturas, e por isso, ó Deus, temos a alegria de estarmos aqui e refletir, ó Deus, nos ensinamentos da tua palavra. Guia-nos, ó Deus, para que possamos, Pai, dia após dia, pormos em prática cada um desses preceitos. Ó Deus, concede-nos, ó Pai, um restante de noite abençoada, que possamos refletir acerca daquilo que ouvimos, e assim, Pai, possamos exaltar o teu nome através de tudo que fizermos. Que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.